Milênio Treinamentos apresenta Edmar Ribeiro, consultor empresarial. Hoje com o tema Regras de Etiqueta e Boas Maneiras. Olá amigos, o assunto hoje é regras de etiqueta e boas maneiras. Durante esta série de estudos, nós apresentamos aqui algumas palestras em forma de orientações que podem ajudar a todos nós. A primeira palestra foi sobre comunicação para o sucesso, onde nós vimos que hoje quem brilha no mundo é quem sabe se comunicar, quem sabe se relacionar com as pessoas. Na segunda parte, nós estudamos sobre comunicação e vendas. Daí nós apresentamos que qualquer pessoa pode se tornar um grande profissional de vendas se ele estiver preparado desde a introdução, desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento da venda. O terceiro assunto foi comunicando autoestima. Nós percebemos a importância de se manter motivado e sempre olhar a vida de forma positiva para se alcançar o sucesso. E agora nós vamos falar um pouco sobre etiqueta e boas maneiras para ajudar você a viver melhor e a conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano. Vamos começar então? O que é etiqueta? O que quer dizer isso? Possuir etiqueta é o mesmo que ser cortês, é saber se portar diante das pessoas. Você comunica boas maneiras no seu convívio social, no seu relacionamento? Você consegue ser uma pessoa cortês, uma pessoa gentil, uma pessoa educada? E se você é assim, obviamente então você comunica boas maneiras. Possuir etiqueta no trato com as pessoas significa comportar-se de forma encantadora, de forma harmônica, desenvolvendo sempre uma boa educação e equilíbrio na vida. Para ser cortês, basta tratar as pessoas com respeito, dar-lhes sempre o primeiro lugar, usar sempre as palavras mágicas da boa comunicação. Quais são as palavras mágicas? Palavras básicas do relacionamento humano. Por favor, por gentileza, com licença e outras coisas mais. Aliás, você já ouviu falar na história de um moço mal educado que estava dentro de um ônibus? O ônibus estava lotado, super lotado. Uma grande cidade, uma senhora entrou no coletivo e percebeu que estava muito cheio. Começou a reclamar. Hoje em dia as pessoas não respeitam mais os mais velhos, que não dão mais lugar para as pessoas de idade. E estava com isso tentando fazer com que alguém se levantasse e dissesse: ó, senhora, sente aqui no meu lugar, eu vou ceder esta cadeira para a senhora sentar. Aí chegou um momento que a mulher olhou para um rapaz que estava assim lendo o jornal de cabeça baixa e dizia assim: é isso mesmo, moço, é muita falta de respeito, é muita falta de educação, é muita falta de consideração para com os mais velhos. Aí o rapaz olhou para ela aborrecido e disse: senhora, não é falta de respeito não, nem falta de educação, o problema aqui é falta de cadeira mesmo. Você já pensou? Você teria coragem de falar assim para uma senhora de idade? Algumas dicas para você que está me ouvindo agora. O corpo todo fala durante a comunicação e quando você está sentado, dependendo da posição corporal, você está comunicando uma coisa. Eu posso falar com as mãos, com o movimento do corpo, com os gestos, com os braços, com as pernas, a forma como eu estou sentado. Por exemplo, se você sentar numa cadeira ou num banco, de repente coloca um braço embaixo das axilas com a mão no queixo, aí você está numa postura de observação crítica. Você está dizendo o seguinte: vamos ver no que vai dar. Você está analisando. É uma postura de alguém que está desconfiado com alguma coisa. Sentar com a perna esquerda cruzada por cima da direita e as mãos unidas na nuca, aqui atrás da cabeça, atitude superior. Você está dizendo: eu sou melhor que você. Braços cruzados e mãos abertas embaixo das axilas, aí já comunica uma atitude de simpatia. Braços cruzados com punhos cerrados comunica atitude de hostilidade. Se você sentar, cruzar a perna e segurar no tornozelo, você está comunicando uma atitude obstinada. Ou seja, você está dizendo mais ou menos assim para as pessoas: eu nunca vou fazer o que você quer. Essa é a comunicação das pernas. Então. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui. Segunda regra de comportamento tem a ver com a cumprimentação. Nós cumprimentamos 98% das pessoas que nos são apresentadas.
mas evite cumprimentar uma pessoa num restaurante ou num hospital. Atenção, analisa aí essa situação. Você cumprimentar alguém em um hospital, você cumprimentar alguém num restaurante, às vezes a pessoa está ali à mesa, está sentado, se alimentando, aí você chega lá, estende a mão para ela, isso é antiético, é falta de boas maneiras ali. Uma outra coisa importante em relação à cumprimentação: não pergunte como a pessoa vai, a menos que você esteja realmente interessado em ajudar. Às vezes nós somos apresentados para uma pessoa e é comum nós olharmos, apertarmos a mão e dizermos assim: como vai? Será que há um interesse sincero mesmo ou é apenas hábito da humanidade? Às vezes a pessoa vai vendo a outra lá do outro lado da rua e ela passa por aqui, olha e diz: oi, tudo bem? E se a pessoa disser assim: não está tudo bem não, estou precisando de R$100 emprestado aí, você vai parar para dar os R$100? Você vai parar para dar atenção para a pessoa? Existem coisas que nós fazemos somente porque as outras pessoas fazem. Então não pergunte como vai, a menos que esteja realmente interessado em ajudar a pessoa. E o que é para falar então? Bem, olhe para a pessoa, você conheceu alguém exatamente agora, foi apresentado a ela, vai cumprimentar, olhe para ela e diga assim: bom dia, boa tarde, ou simplesmente olá. Esta é a orientação. Agora, o aperto de mão deve ser firme e vibrante. Evite pegar apenas nas pontas dos dedos das pessoas, ou seja, apertar na mão das pessoas com frieza. Você já deve ter cumprimentado alguém que deu apenas as pontinhas dos dedos para você. Já passou essa situação? Parece que a pessoa está com nojo. Esta é a sensação que sentimos quando pegamos apenas nos dedos das pessoas. As pessoas devem ser cumprimentadas com firmeza e não com frieza. Analisa isso aí. Outra coisa importante: a mulher, ela não se levanta para cumprimentar o homem. O homem levanta-se para cumprimentar a mulher. No Brasil, somente devemos beijar no rosto pessoas íntimas ou parentes. Eu já vi, por exemplo, muitas vezes, duas pessoas ao serem apresentadas, na cumprimentação dá um beijo no rosto. Nem conhece a pessoa, já está beijando no rosto. Aqui no Brasil é errado, é antiético. Falta de boas maneiras nesta situação. Algumas regras agora sobre apresentação, como apresentar uma pessoa a outra. O homem, ele deve ser apresentado à mulher. Outra regra: os mais novos devem ser apresentados aos mais velhos. Os solteiros devem ser apresentados aos casados. Em momentos formais, a pessoa deve ser apresentada pelo nome e sobrenome. Na hora de apresentar uma pessoa, não vá chamar a pessoa pelo apelido dela. Você vai apresentar um amigo seu para uma pessoa que ele não conhece, você não vai olhar para a pessoa e dizer: olha aqui, eu estou te apresentando agora o Boca de Jacaré, por exemplo. Isso seria um absurdo. Não se apresenta o acompanhante como: este é meu namorado, é o meu esposo, é o meu noivo. Não é assim que apresenta uma pessoa: ele é meu. Apresenta-se pelo nome da pessoa: este aqui é o João, esta é a Maria. Esta é a forma correta de apresentar. Agora, cuide sempre em mencionar algumas informações acerca da pessoa apresentada. Isso vai facilitar o início de um diálogo. Você apresenta duas pessoas: este é o José e esta é a Joana. Aí vai embora, um vai olhar para a cara do outro e vai ficar dizendo assim: pois é, né, e tal, e não vai ter assunto. Então, você quer ajudar uma pessoa num relacionamento inicial, você apresenta mencionando alguma informação acerca da pessoa. Por exemplo, você pode dizer assim: ô Joana, eu quero apresentar para você o José. O José, ele é técnico em informática. José, esta é a Joana, ela é secretária. Aí quando você deixa os dois a sós, já tem um assunto para conversarem. Ela pode olhar para ele e dizer: José, faz muito tempo que você estudou informática, quais são as coisas modernas e importantes que você descobriu? E José pode olhar para a Joana e conversar sobre a sua função também. Você gosta de ser secretário? Onde é que você trabalha? E tantas outras coisas mais. A terceira regra de comportamento tem a ver exatamente com conversar com as pessoas. O comportamento, a ética no conversar. Não fique pegando nas pessoas enquanto conversa com elas. Já vi pessoas ficarem cutucando a outra o tempo todo, ajeitando a gravata, ajeitando a roupa. Evite perdigotar as pessoas. O que é isso? Perdigotar é salpicar a saliva no rosto das pessoas durante a conversa. Preste atenção, muito cuidado. Afaste-se um pouco da pessoa. Se você tem esse problema, tente se controlar.
tente vencer, porque isto é terrível, é uma situação muito ruim. Você está conversando com a pessoa e percebe que ela está limpando do rosto a saliva que você lançou. Olha uma outra coisa interessante: jamais fale ao ouvido de alguém sem antes pedir licença aos demais. Então você tem alguma coisa particular para falar para a pessoa, não quer causar má impressão, você pede licença e vai lá e cochicha no ouvido da outra pessoa. Mas jamais faça isso sem antes pedir licença. Respeite a opinião das outras pessoas. Opa, isso é interessante. As pessoas não são obrigadas a pensar do mesmo jeito que nós. Aliás, o artigo 19 dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem direito à opinião. As opiniões são diversas, as opiniões são distintas e as pessoas têm que respeitar isso aí. Não é correto diante de alguém, um grupo de pessoas ali conversando e tal, todo mundo reunido, alguém fala uma coisa e de repente eu entro e digo, não concordo. Isso, não concordo, é um problema meu, é uma questão pessoal minha. Agora eu não devo cometer o erro de tentar provar na cara da pessoa que ela está errada. Ou seja, não é meu papel menosprezar uma pessoa ou tentar humilhá-la diante de um grupo de amigos. Você se sentiria bem se uma pessoa chegasse diante dos seus amigos e mostrasse ali na sua cara que você está errado? Não, então a regra é: respeite a opinião das pessoas. Isso é muito importante, é básico para o bom convívio social. Fale com clareza e boa pronúncia. Você já deve ter ouvido falar em califasia e assirologia, não é mesmo? Califasia é a arte de tornar uma palavra correta, distinta, expressiva e agradável. E a assirologia é exatamente o oposto. A assirologia tem a ver com maneira inadequada de falar ou expressar-se. Então, toda vez que eu pronuncio uma palavra corretamente, isto está vinculado à califasia, mas todas as vezes que eu cometo erros na linguagem, aí já é assirologia. Memorize essa palavra que eu vou falar para você agora. Vou-me já. Repete comigo agora. O que dá a entender? Se nós colocarmos assim, vou-me já andando, isto é uma falha na comunicação. Ou seja, você fala uma coisa e dá a entender outra. Então cuide da sua comunicação, da sua forma, da sua maneira de conversar com as pessoas. Outra coisa importante: jamais interrompa alguém que esteja com a palavra. Aguarde a sua vez de falar. São regras básicas, não é mesmo? Olha uma outra aqui: evite falar o tempo inteiro sobre você. As pessoas gostam quando nos interessamos pelo que elas têm a dizer. Aliás, uma regra básica para conquistar uma pessoa é mostrar interesse pelo que ela diz. Você quer conquistar alguém? Quer conquistar uma moça? Quer conquistar um namorado? Quer conquistar um rapaz? Quando ela começar a falar algo, olhe para ela e simplesmente diga assim, ó, é mesmo, é? E você vai só controlando a conversa e direcionando e dizendo assim, é mesmo, é interessante. Isso conquista as pessoas, sabe por quê? Porque mexe dentro da pessoa com um dispositivo que é exatamente a vontade de falar mais. E é muito bom quando a gente fala e tem alguém interessado em nos ouvir, não é verdade? Pensa nisso aí. Continuando, evite falar só de coisas ruins o tempo todo. Você sabe que tudo que falamos aos outros produz um efeito bom ou mal na mente das pessoas. Então, muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. As pessoas vão receber e vão analisar. Evite falar mal das pessoas. Tem um provérbio que diz o seguinte, acho que é um provérbio chinês: quem contigo anda e fala mal dos teus amigos, certamente quando com os teus amigos andar, falará mal de ti também. Você conhece alguém que se aproxima de você apenas para falar mal dos seus amigos, mal da outra pessoa? Muito cuidado com esse tipo de gente, porque se ele fala mal dos seus amigos, quando ele estiver lá do outro lado, ele poderá falar mal de você. Então tem gente que não consegue se controlar, fala mal de todo mundo, até da mãe. Aí detona outra pessoa e para tentar diminuir o peso da consciência, ele ainda diz assim, olha, eu não estou aqui falando mal dela não, hein? Ele está fazendo o que então? Eu teria coragem de dizer essas coisas que estou dizendo aqui diretamente para a pessoa? Ou só estou falando aqui porque ela não está presente? Uma outra coisa para analisar: vale a pena dizer o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou ganhando com isso? Analisa isso aí. Uma outra regra
básica da linguagem, do relacionamento, da conversa, é a seguinte: nós devemos tomar cuidado para não falarmos de algo que nós não conhecemos. Às vezes a pessoa conta uma história porque ouviu falar por A ou por B, aí ele toma partido e entra em defesa de uma pessoa sem conhecer detalhes do assunto e acaba passando o ridículo, acaba se tornando uma pessoa indesejável. Então, se você vai conversar sobre um assunto, você tem que conhecer, você tem que estar a par, você tem que possuir conhecimento completo e absoluto da situação para não passar uma informação incorreta, incompleta, ou então para não assumir uma postura inconveniente e antiética. Regras num restaurante: sirva-se apenas daquilo que está perto de você. Evite esticar o braço de forma a causar incômodo a quem estiver à mesa. Agora você pode olhar para a pessoa que está próximo àquilo que você quer e dizer o seguinte: por gentileza, passe a farofa para mim. Só um exemplo. Sempre que for levar o copo à boca, limpe antes os lábios com guardanapo. Anota aí, vai analisando. Leve o garfo à boca e não a boca ao garfo. Tem gente que se encurva todo nessa ocasião, levando a boca ao garfo, mas é o garfo que deve ser levado à boca. Outra coisa, não coloque os braços em volta do prato, nem os cotovelos em cima da mesa. Muito cuidado. Não fale de coisas nojentas na ocasião da refeição. Se você encontrar alguma coisa estranha na comida, como cabelos ou insetos, você tem que se livrar desta coisa, mas não mostrar a ninguém. Não vá cometer a gafe, por exemplo, ao encontrar uma mosca ali, levantar no garfo e dizer: olha que eu encontrei aqui no meu prato. Por favor, não faça isso. O que devemos fazer então, professor? Qual é a atitude nesta hora? Não permita que os seus amigos à mesa percebam, peça licença, levante-se e vá conversar com a pessoa responsável por aquele restaurante. Continuando, não mastigue de boca aberta. Ao colocar a alimentação na boca, mastigue sempre com ela fechada. Não cuspa ossinhos no prato, nem caroço de azeitona. Use um garfo nesta ocasião para tirar os ossinhos ou caroço de azeitona da boca, etc. Os alimentos são cortados com a faca na mão direita e o garfo na mão esquerda. Lembre disso. Lembre também de não usar a faca para cortar salada, ovos, legumes, torta, pão e nem macarrão, hein? Falar em macarrão, ao enrolar o macarrão no garfo, evite deixar fios pendurados nos lábios. Isso é nojento, isso pega mal, impressiona mal. Lembre-se que frango podemos pegar com as mãos, mas usando lenço de papel. Não sopre a comida, nem no prato, nem no garfo e nem na colher. Evite chupar a sopa da colher. Mais algumas regrinhas aqui para lhe ajudar. Não use a toalha da mesa como guardanapo. Caso esteja conversando à mesa, evite segurar os talheres ou um copo ao gesticular. Tem gente que quer conversar, ele é dinâmico, ele é extrovertido, aí ele pega uma faca de um lado, um garfo no outro e fica conversando, gesticulando diante das pessoas. É até perigoso isso aí. Ao término da refeição, o garfo e a faca devem ser deixados no prato, um ao lado do outro e com as pontas do garfo para baixo. Se você colocar os talheres em forma de V, por exemplo, isso mostra que você ainda não terminou a refeição. Se você colocar o garfo e a faca um ao lado do outro, com as pontas viradas para baixo, aí você está comunicando o seguinte: já encerrei a refeição. E ao encerrar, deixe o prato onde estiver. Nós não devemos empurrar o prato para frente. Evite usar fio dental e palito nos dentes na frente das pessoas. Peça licença, levante-se, vá ao banheiro e limpe os seus dentes ali quando estiver somente você. Aliás, eu me lembro da história agora de um português que foi convidado para o almoço, só que ele chegou atrasado e quando ele chegou ali, no ambiente onde seria servida a refeição, as pessoas já tinham até passado pela fase da sobremesa e estavam limpando os dentes com palito. E ele sentou, aguardou que o garçom servisse o seu prato, mas todos já haviam terminado a refeição. E esperou, demorou um tempão, ninguém serviu a ele. Ele observou aquelas pessoas que estavam ali limpando os dentes, palitando os dentes. Ele pegou também uma caixinha de palito e começou a palitar os dentes dele. Ora, daqui a pouco o garçom chegou lá e disse assim: o senhor já foi servido? O senhor já se alimentou? Ele disse: olha, comida ainda não me serviram nada, mas aquele negócio que as pessoas comem assim na boca, isso aqui mostrou os palitos. Esse aqui eu já comi 15.
Boas maneiras na rua. Você sabia que a forma como uma pessoa caminha comunica a sua personalidade? Caminhe de forma elegante, sempre com a cabeça erguida. Lembre-se que a pessoa de sucesso, ela anda olhando o horizonte. Ela não caminha de cabeça baixa o tempo todo. Muito cuidado ainda com roupas curtas, transparentes demais, decotadas e tal. Isso faz com que a mulher pareça apelativa e pode até levar você ao ridículo, hein? Você não quer parecer ridículo, eu tenho certeza disso. Eu já vi mulher chegar num ambiente, por exemplo, achando que está abafando. E aí de repente todo mundo fica rindo dela, porque alça de sutiã aparecendo, uma roupa que não combina e tal, a saia curta demais. Muita atenção nesses detalhes. Evite chegar num ambiente mascando chiclete. Não adianta nada você estar bem vestido ou bem vestida se não causar boa impressão ao chegar. Pensa nisso aí. Continuando. Quando estiver diante de uma porta, lembre-se que a preferência sempre é de quem sai. Então você está na porta do elevador, você não vai entrar antes que a pessoa saia. Primeiro ela tem que sair. Ao subir no ônibus, por exemplo, a você e seu namorado, você deve ir à frente. O namorado deve ir atrás. Agora na hora de descer, ele vai à frente e você atrás. Muito bem, eu creio que valeu a pena termos passado aqui essas informações, serve para todos nós que queremos ser pessoas bem-sucedidas, pessoas de ética e boas maneiras. Obrigado, um forte abraço e muito sucesso a todos.